Olá, sejam bem-vindos. Tudo bem com vocês? Tudo bem, gente? Sejam bem-vindos. Vamos começar mais uma live. Bora tap na telinha. Gabs, seja bem-vinda. Viviane, Otacília, Heloísa, Jana, Sandra, Aparecida, sejam todos muito bem-vindos. Hoje a gente vai falar sobre se a sua memória tem te sabotado. Você precisa fazer 3 técnicas que eu vou ensinar hoje. Então fica aqui comigo se você está tendo problemas aí de memória, de concentração, tem esquecido compromissos? Como tem sido aí para você? Como tá a sua memória? Tudo bem com vocês? Gabs, Otacília, Jéssica e Ana. Vocês me ajudam nos taps? Dedinho na tela para nossa live ser entregue? Jéssica, seja bem-vinda, minha amiga. Tudo bem contigo? Como você tá? Fábia, seja bem-vinda. Ézio, a Fábia veio de um vídeo na FAI. Qual vídeo, Fábia? Alessandra, seja bem-vinda. Valéria, como vocês estão? Tudo bem por aqui também? Tá me ouvindo bem, Jéssica? O som tá legal? Me sinaliza aqui que está tudo ok. Por favor. Admira Rock, tudo bem? Como é que você tá? Seja bem-vindo. Beleza, vamos começar então? Mas, ó, conto com os taps de vocês. Quem consegue vir com o dedinho nervoso, ó? Dedinho na tela, para os corações subirem. Quem me ajuda? Vamos lá? Pra gente chamar mais pessoas para essa live? Bora? Bom dia, Tati. Tudo bem contigo? Boa tarde, na verdade, né? Jaque, seja bem-vinda. Então, nós vamos começar mais uma live. E hoje a gente vai falar sobre memória. Como é que tá a sua memória por aí? Você vive perdendo chaves, esquecendo compromissos importantes, se sentindo até envergonhada, sendo chamada de enrolada, de enrolado, por não lembrar nomes? Então, essa live é para você. Fica aqui comigo que hoje eu vou ensinar 3 estratégias baseadas em ciência de como você pode melhorar aí o seu cognitivo, tá bom? Que bom, Tati! Desconto no relógio, seja bem-vindo, tudo bem? Ó, bora de tap? Dedinho na tela acelerando aí, para as curtidas subirem. Vamos lá? Eu sou Patrícia, psicóloga, sejam muito bem-vindos e hoje a gente vai falar sobre técnicas para você melhorar a sua memória, a sua concentração. E aí eu pergunto para vocês, a Lara, e se a história é a memória, eu sou um peixinho dourado. Qual foi a última coisa importante que você esqueceu e que te deu prejuízo aí? Me conta que eu quero saber. Por exemplo, você tem esquecido panela no fogo? Deixa eu contar a última para vocês que eu ouvi, de uma pessoa querida. Ela falou que colocou a beterraba para cozinhar na panela de pressão, foi lá para dentro da casa conversar com o filho ao celular, e quando ela voltou, a borracha da panela estava derretendo e um cheiro insuportável de queimado. Então, ela desliga ali o fogão e sai correndo, porque essa panela estava prestes a explodir. Quando a panela esfria, que ela abre, as beterrabas estavam desse tamaninho e torradas, que viraram carvão. Obrigada, Sueli, pelo heart me. Ney, muito obrigada pelo presente. Agora pensa, no caso dessa pessoa, minha conhecida, quase que ela tem um problema aí. Eita, tá travando. Bom dia, Naldo, seja bem-vindo. Quase que ela tem um problema aí sério. A vida dela correu um risco. Ela esqueceu a panela de pressão no fogo e quase que a panela explode. Isso não vai estar relacionado aí, gente, à atenção, à memória, a não estar no momento presente. É sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Quem aqui se identifica? É Belai, tudo bem? Tá aí, seja bem-vinda, se identificou. A Jaque se identificou. Onça, eu esqueci de pagar o meu IPTU. Nossa, aí ó, pagar as contas. Quem aqui já teve algum serviço suspenso ou cortado por falta de pagamento? Quem já passou por essa situação constrangedora? Nossa, esqueci de pagar a água. O moço veio aqui para interromper o meu serviço. Imagina só, você tinha o dinheiro, mas você tem o serviço suspenso
Quem já passou por isso? Lobito, mulher, desde as 5, quando você descansa? Não, Lobito, eu não tô aqui desde as 5, não. Eu fiz a live às 5h30, aí nós nos despedimos 15 para as 7. Eu fui fazer os atendimentos e agora eu vim fazer outra live. Vou almoçar daqui a pouco. Obrigada pela preocupação, viu? Gratidão. Mister, seja bem-vindo. Tudo bem? Ah, Lara, eu sempre esqueço de passar o boleto da faculdade para o meu pai. Tem que ficar me lembrando sempre. Olha aqui, no caso da Lara, olha o prejuízo que isso pode gerar. Ela esquece de passar o boleto da faculdade para o pai realizar o pagamento. Tem faculdade que adota um sistema de desconto de pontualidade. Se você pagar o boleto até tal dia, você tem um desconto. Agora imagina, se a Lara esquece esse boleto e lembra o pai dela depois que passou o vencimento. Eles vão ter um prejuízo financeiro, porque aquele desconto foi-se embora, pagou atrasado. A Karine falou, a minha memória é péssima, sempre foi assim. Um sinal de alerta, viu, Karine? É algo recorrente, não é algo do momento presente, então a gente precisa olhar para isso. Boa tarde para quem está chegando. No ar, Patrícia, lembra de mim? Não lembro. Quem é tu? Vitória, boa tarde. O Mister, ao invés do desconto, tem acréscimo. Exatamente, porque além de você perder o desconto, ainda tem um acréscimo de juros e de multa. Gente, muito obrigada para quem enviou o Heart Me. Gratidão. Bora curtir a live para a gente alcançar mais pessoas, porque o assunto de hoje ele é de utilidade pública, hein? Boa tarde, Cadson. Como é que você tá? Vitória, e como lidar com esses esquecimentos? Vitória, fica aqui comigo, que hoje eu vou contar 3 estratégias para você reduzir esses esquecimentos, para você potencializar a sua memória. Primeiro ponto que eu quero descrever aqui para vocês é: tem condições de saúde mental que acabam fazendo com que a gente tenha um prejuízo na atenção ou na memória. Um exemplo é pessoas que têm aí algum transtorno de ansiedade, então elas podem passar mais tempo preocupadas e isso vai gerar prejuízos aí na concentração, na memória, dos afazeres que precisam ser realizados, porque essa pessoa está em sofrimento. Ela passa a maior parte do tempo preocupada. Outra condição que pode gerar aí um problema aí com relação a foco, concentração e memória é o TDAH. Pessoas com TDAH podem aí ter prejuízos nessas áreas. Inclusive, a gente mensura isso quando vai fazer uma avaliação neuropsicológica, para vocês terem uma ideia. A Janaína falou, a memória tá ficando ruim há tempos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quando estou muito ansiosa, estressada, esqueço de coisas simples que no dia normal faria sem problemas. Aqui, ó. Esse aspecto aqui pode deixar sua memória ruim. Preocupação, tensão, nervosismo. Esses aspectos, eles podem estar relacionados com um quadro ansioso. Tá fazendo sentido para vocês? Quem aqui, quando tá muito ansioso, começa a ficar mais esquecido? Obrigada, Zero, pelos presentes. Obrigada, Karina. Naldo, gratidão, pessoal. Toninho, bom dia, eu tenho 73 anos, não esqueço de nada. Planejamento é tudo. Parabéns, Toninho. Isso significa que você é uma pessoa organizada, que faz treino cognitivo. Então, por isso que você é uma pessoa que já está numa fase mais avançada da vida, que é muito funcional. Mas não são todas as pessoas que são assim. E é por isso que hoje eu vim trazer aí 3 estratégias para vocês melhorarem aí o desempenho cognitivo. Então, a gente já entendeu que pessoas com TDAH, pessoas ansiosas, pessoas preocupadas podem ter um prejuízo na concentração e na memória, certo? E eu vou trazer aqui as dicas práticas, mas antes eu quero que vocês falem para mim. O que aconteceu aí de esquecimento que te afetou muito nos últimos tempos? Te trouxe um prejuízo. Não precisa ser só prejuízo financeiro, gente. Pode ser prejuízo em outras áreas, amizades, relacionamentos, trabalho. Me contem aqui. Que situação que vocês vivenciaram aí que vocês esqueceram e que gerou prejuízo na vida de vocês? Pode falar sobre indecisão excessiva ao extremo em coisas simples? Cadson, eu vou fazer uma live só sobre isso na segunda-feira que vem, às 5h30 da manhã. Se você não puder vir às 5h30, não se preocupe, porque essa live vai ficar gravada no YouTube, tá?
Ai, Giovana, eu tenho 51 anos e esqueço de tudo, tá vendo só? E a Giovana é jovem. A Késia, tenho ansiedade generalizada. Depois desse diagnóstico, comecei a ficar muito esquecida. Ó, casos de ansiedade podem gerar esquecimento, que foi o que a gente conversou. Késia, eu tenho que parar um pouco para tentar lembrar. A Lara, aqui é um mais esquecido que o outro. Não sei como a casa não pegou fogo ainda. Onça, eu fico até 3 dias sem dormir. Trabalho muito, fico muito cansada e não durmo. Que interessante que o Onça trouxe. Gente, o fato de você não ter uma boa noite de sono também gera uma memória ruim. Se eu não durmo bem, a minha atenção, ela piora, entende? Se eu tenho uma boa noite de sono, eu consigo me concentrar melhor, eu consigo fazer as atividades melhor, mas se eu não durmo bem, eu posso ter aí a minha atenção afetada, faz sentido. Giovana, eu perdi meus pais, um filho e um genro e tomo remédios de ansiedade. Giovana, você tá passando por muita coisa. Então, não tem como a gente exigir uma boa memória de você nesse momento, não. Zero, muito obrigada pelos presentes. Galera, quem puder apoiar a live, se esse assunto for relevante para você, peço por gentileza que vocês compartilhem e também envie o Heart Me aí para fazer parte do nosso fã clube, tá bom? Maria, eu sou muito esquecida, tenho dificuldade de aprender as coisas, tem coisa que eu aprendo e esqueço. Então, vamos falar mais sobre isso? E obrigada, Maria, pela rosa. Primeira estratégia que eu quero trazer para vocês, lembrando que, gente, essas são estratégias validadas, baseadas em evidências, em ciência. Então, se você praticar, a taxa de sucesso, ela é grande. Mas para isso, você precisa, de fato, praticar. Não adianta nada você ficar aqui na live pegando as dicas e as estratégias e deixar por isso mesmo. Então, bora colocar em prática, tá bom? Marisa, boa tarde, seja bem-vinda. A Maia, eu não durmo nada à noite. O que eu faço? Você troca o dia pela noite, Maia? Às vezes, você vai precisar de um acompanhamento aí, tanto com psiquiatra quanto com psicólogo, para mapear o que está acontecendo, que você não está conseguindo dormir. Se está trocando o dia pela noite, por que você tem feito isso? A Marisa falou que tem ansiedade. Seja bem-vinda, Marisa. Maia, você não dorme nada? Deixa eu contar algo para vocês. As pessoas que têm um problema relacionado ao sono, muitas vezes vai precisar procurar O neuro vai fazer um mapeamento básico, exames, e ele pode te encaminhar para uma clínica do sono para avaliar o que está acontecendo aqui dentro que faz você não conseguir relaxar e dormir. Então, galera que não dorme, procura um neuro. Fechou? Vamos lá para a primeira estratégia? Passo 1. Primeira coisa que você precisa fazer para melhorar a sua atenção, para melhorar a sua memória. O pilar da novidade é: eu vou me recordar, eu vou me lembrar daquilo que é interessante, que é novo, que me traz satisfação. Quantos de nós nos atraímos por novidade, por tendências, por um conhecimento novo? Só que essa busca incessante por novidade faz a gente viver no modo piloto automático. Vocês sabem o que é o modo piloto automático? É eu fazer as coisas sem nem perceber que eu estou fazendo. Então, automaticamente, eu vou para o meu ritual noturno antes de dormir, eu escovo os dentes, eu faço meu skincare, eu ajeito a cama, depois eu paro e penso, eu passei o creme no rosto? Será que eu passei o creme no rosto? Meu Deus, eu não me lembro se eu passei o creme no rosto. Aí, quando você chega lá e olha na sua estante, tá destampado o creme do rosto. Aí você fala, ah, não, eu usei porque tá destampado. Quantos aqui vivenciou essa experiência de não se lembrar se fez algo? E depois, quando vai checar, fez. Tem pessoas que escovam os dentes, não se lembram se escovou os dentes, vai lá na escova e passa o dedo. Ah, ela tá molhada, eu escovei. Quem já viveu isso? Missilene, a Maria, a Andréia, a Cris, a Rivânia, a Gerlane. Eu vivo nesse modo. Às vezes eu faço 2 vezes. E o falou, eu tenho todas as vezes. O carregador tá no pescoço e eu não lembro.
Quem já viu o óculos estava na sua cabeça? Os mais velhos costumam fazer muito isso, né? A Missilene falou: tô assim, tenho muita insônia. Eu vivo sempre no piloto automático, principalmente dirigindo. Perigosíssimo a gente ficar no modo piloto automático dirigindo, né? Porque a gente não tá totalmente atento. Se algum carro vier ou uma moto vier, eu não tô prestando atenção, eu posso colidir com esse veículo. Então, ao dirigir é bem perigoso, se a gente for pensar, porque pode colocar a vida em risco. Ao dirigir, ao cozinhar, ao manipular objetos cortantes, a gente precisa de fato prestar atenção, porque senão a gente coloca a nossa vida em risco. Então, a primeira estratégia que eu vou passar para vocês é a estratégia checklist, que compõe em: quando eu chegar em casa, eu vou falar em voz alta onde eu estou colocando a chave, porque eu sou um problema com chaves. Patrícia, para mim esse negócio de chave é difícil demais. Eu sempre perco as minhas chaves. Na hora que eu vou sair ali, que eu preciso destrancar a porta, eu fico presa dentro de casa porque eu não me lembro onde eu coloquei as chaves. Aí o que você vai precisar fazer? Repetir em voz alta. Cheguei em casa com as chaves do carro. Estou colocando elas em cima da mesa verde. Você vai precisar falar em voz alta, sabe por quê? Porque nesse momento você sai do modo piloto automático. Nesse momento você se concentra no aqui e no agora. E aí, na hora que você for sair, você vai se lembrar, porque você fez um comando para o seu cérebro. Você registrou, você disse em voz alta. Quem lembra que uma técnica de leitura que era ler em voz alta para poder registrar a aprendizagem? É uma técnica utilizada, ensinada nos cursos, nos concursos, na escola. A gente aprende sobre ler em voz alta para poder guardar, registrar, não é? Patrícia, minha xará, seja bem-vinda. Mai, tudo bem com você? A Mislene, uma vez eu estava procurando o celular e ele estava no meu ouvido. E eu falando: cadê meu celular? Cadê meu celular? E o celular aqui, né? Olha que situação. Tem gente que tá com o celular na mão. Gente, mas eu não acho meu celular. Onde eu coloquei meu celular? Aí quem olha fala: tá na sua mão. Aí você fala: "Ah, é mesmo." Gente, dá até vergonha, não dá? A Andrea, eu agora anoto o que faço, principalmente os suplementos. Perfeito, Andrea. Eu quero indicar outra estratégia para vocês. Quem aqui tem uma Alexa em casa? Eu acredito que a maioria, né? Quem aqui tem uma Alexa em casa? E o falou: psicóloga, eu fiz uma viagem e perdi para o motorista. Pedi para o motorista abrir a porta, o porta-mala e conferir se tava lá o quê? Sua mala? A Missilene, dá vergonha. Quem tem uma Alexa em casa? Gente, a Alexa, ela é excelente para te ajudar a lembrar de coisas como tomar remédio, horário de médico, data de aniversário de algum amigo. Às vezes você vai passar algum produto na cabeça e você precisa fazer contagem de tempo. Você pode pedir ela para poder fazer uma contagem para você. Você faz o comando e fala: time de 20 minutos. Daqui a 20 minutos ela toca um alarme te lembrando que o tempo de pausa acabou. Você pode utilizar ela também para fazer técnica Pomodoro. Eu preciso me concentrar numa tarefa monótona, chata. Então, eu vou utilizar ali 25 minutos de foco total e 5 minutos de pausa. Você pode pedir ela para poder apitar quando os 25 minutos acabar e você precisar fazer a pausa. Tá? A Jana falou: eu tenho 2 Alexas. Elas me lembram porque, devido à ansiedade, minha memória é péssima. Gente, utiliza a tecnologia ao seu favor. Se você não tiver uma, programa o alarme. Só que, na hora que você for programar o alarme, você precisa colocar o nome daquilo que você precisa fazer nesse alarme, porque senão você não vai se lembrar por que aquele alarme está tocando. Se o alarme é para tomar remédio, você coloca lá o nome do remédio no alarme. Que aí você vai bater o olho e vai falar: ah, tá na hora de eu tomar meu remédio. Aí você não se esquece. Pedir tudo para a Alexa, não deixar as pessoas preguiçosas para pensar. Pedir tudo para a Alexa não deixa as pessoas preguiçosas para pensar? Eu achei uma excelente pergunta, Descoberta Digitais. Deixa eu esclarecer algo para vocês. O nosso cérebro, ele não foi criado para ser lista de lembretes. O nosso cérebro, ele não foi criado para ficar lembrando o número de telefone de todo mundo, igual se fazia antigamente.
Essa não é a função do cérebro. A função do cérebro é raciocinar, aprender, criar. Só que a gente estava usando, os nossos antepassados utilizavam o cérebro de uma forma errada. Eles ficavam memorizando tudo quanto há, registrando tudo quanto há. Até porque, gente, eles não tinham a quantidade de informação como a gente tem hoje. Então, para eles era mais fácil fazer esse movimento. Hoje a gente vive com tanto estímulo que a gente esquece mais. Então, ó, você precisa abrir espaço para que o seu cérebro possa criar, aprender, registrar algo que seja relevante. Então, não. Se você for uma pessoa ativa, que lê, que estuda, que dedica tempo à aprendizagem, pedir a Alexa para te lembrar de compromissos não faz você ficar preguiçoso cognitivamente. O problema é, eu não faço esforço nenhum, eu não estudo nada, eu não faço nenhuma leitura, eu vivo nas redes sociais e peço a Alexa para me lembrar de tudo. Não estamos fazendo a musculação da mente. Muito pelo contrário. Aí sim eu estou deixando a minha mente preguiçosa. Porque eu não estou me estimulando a mente em momento nenhum. Certo? Isso ficou claro? Crazy, não dá certo comigo Pomodoro. Porque se eu tenho que me concentrar, demoro tanto que depois eu pego no ritmo, eu vou direto. Eu entendi, Crazy. Talvez o seu Pomodoro, então, ele precisaria ser mais longo, não só de 25 minutos. Talvez precisaria ser de 50 minutos. Eu entendi o seu ponto. Você demora tanto para poder engatar na tarefa que se você colocar um cronômetro de 25 minutos, ele vai despertar e você não vai ter produzido nada, vai te atrapalhar até o seu raciocínio. Então, talvez para você utilizar a técnica Pomodoro, você vai ter que cadastrar um tempo maior. Galera, bora de TEP? A gente tá com 13k de TEP. Vamos tentar bater 15k? Quem me ajuda? O TEP, galera, é você pressionar o dedinho na tela, que aí os corações vão subir. Fechou? Quem me ajuda? Então, lembre-se, o nosso cérebro, ele não foi feito para ficar lembrando de coisas que a gente pode anotar. É por isso que as pessoas antigamente usavam a agenda. Gente, a boa e velha agenda, ela já existe há muitos anos. As pessoas, elas faziam ali um cronograma do que precisaria ser feito no dia na agenda. Quando você ligava para o médico para marcar um horário, a secretária abriu uma agenda de papel e folheava ela. Olha, eu tenho no dia 29 de novembro, às 10 da manhã. Pode ser, Patrícia? Você pode? Não é? A boa e velha agenda, ela sempre foi usada. Então, a gente não precisa guardar tudo, gente. Seja inteligente. Aquilo que você precisa comprar no supermercado, aquilo que você vai fazer só daqui a um tempo, registra isso em algum lugar. Sabe por quê? Senão você ocupa espaço no seu cérebro, tentando se lembrar do compromisso e fica esquecido para outras tarefas que são importantes. Pode prejudicar até o seu rendimento, que você vai ficar ansioso, tentando não esquecer aquele compromisso, e isso pode prejudicar o seu rendimento. Boa tarde, Aloísio, tudo bem? Como é que você tá? Para quem chegou agora, a gente está falando hoje sobre memória. A minha Alexa, ó. Aqui está seu lembrete. Tomar vitaminas. Patrícia, Viu? aqui está seu lembrete. Tomar vitaminas. Eu uso ela a meu favor, porque senão eu vou esquecer da vitamina. Então, o que eu vou fazer? Eu vou sair da live, vou almoçar e já vou tomar a vitamina. Que bom, Aloísio! Sejam todos muito bem-vindos. A primeira técnica, então, é eu verbalizar em voz alta onde eu guardei os itens. Eu coloquei a chave em cima da mesa verde. Eu guardei os meus óculos dentro da caixa dos meus óculos que fica no meu guarda-roupa. Quando eu verbalizo em voz alta, o meu cérebro, ele registra a informação. Então, a primeira estratégia é essa. Falar em voz alta aquilo que eu estou fazendo. Por quê? Assim eu saio do modo piloto automático e me concentro no aqui e no agora. Então, o meu cérebro, ele retém a informação. Na hora que eu precisar, eu vou me lembrar. Ah, seja bem-vinda. Dei sinal para me mandares o número da psicóloga isquêmica. Beleza, eu vou te enviar. Pode deixar que eu vou te enviar, viu? Perfeito. Quais vitaminas você toma? Ficou curioso, né? Descobertas digitais. Gente, eu tomo as vitaminas que o meu neuro me prescreveu. Não é para você ir lá no
na farmácia e sair comprando as mesmas vitaminas, não, porque o meu caso é uma necessidade de acordo com aquilo que falta no meu organismo. Então, para você tomar vitamina, você precisa fazer exame de sangue, tá? Eu tomo ômega 3, um multivitamínico para melhorar o desempenho cerebral, vitamina B12, vitamina D e o meu remédio para o TDAH. Remédio para o TDAH eu já tomei hoje pela manhã. Vida livre, ninguém vai tomar, pode falar o nome. Ninguém vai comprar, pode falar o nome. Eu tenho que fazer vários exames. Nunca passei na neuro. Gente, eu passo por acompanhamento neurológico porque eu sou TDAH, tá? Agora, se você é uma pessoa típica, não tem transtorno nenhum, aí você vai no clínico geral mesmo, não precisa ir no neuro, não. Viu? Tina, não vamos com... Eu tomo vitamina B12, vitamina D, ômega 3 e um multivitamínico para o funcionamento do cérebro. Tenho que tomar remédio para não esquecer de tomar o remédio. Você toma Venvance? Não, vida, eu tomo Atenta. Como descobrir se tenho TDAH? Boa pergunta, Miss Lene. Vou contar para vocês como é o processo. Primeiro passo que você vai fazer é procurar um neurologista ou para começar a investigação, porque esse diagnóstico ele é multidisciplinar, muitas vezes. Aí você vai no neuro ou no psiquiatra, ele vai te fazer várias perguntas para avaliar a sua história de vida, para entender as suas queixas, vai te pedir um monte de exames, até exames de neuroimagem, para poder avaliar como está o funcionamento do seu cérebro, para poder descartar outras causas, porque às vezes você chega lá com sintomas de TDAH e não é TDAH, é baixa de vitaminas. Depois que você faz esse processo, ele te solicita uma avaliação neuropsicológica. Essa você vai fazer com um psicólogo. Um psicólogo que tem pós em neuropsicologia, aí você pode me procurar. Por exemplo, que eu faço a sua avaliação, faço a sua parte de laudagem. Você pega o laudo e o resultado dos exames, volta no neuro ou no psiquiatra e ele vai fechar o seu diagnóstico. Você já vai sair da avaliação neuropsicológica sabendo o que você tem, compreendendo sobre o seu funcionamento. O neuro vai fechar o diagnóstico e vai te passar a medicação se for necessário. Tá bom? Mas, como você é adulto, está procurando o neuro para saber se você tem TDAH, é porque você tem prejuízo. Então, provavelmente, você vai ter que tomar alguma medicação. Fechou? Qual é o nível bom da vitamina B12? Não sei, Aguinaldo. Aí a gente tem que ver com um médico. Eu não sei as taxas e os valores de referência. Não sei. Tá? Travou, mas voltou, gente? O Davi, eu tenho TDAH, usava muito cannabis. Hoje a minha memória está péssima. Ai, Davi, que bom que você falou sobre isso. É reversível? É, Davi. Só que você vai ter que procurar uma neuropsicóloga para poder fazer um treino cognitivo, tá? Tem técnicas e estratégias específicas para melhorar a sua cognição. Então, procura uma neuropsicóloga e fala, ó, minha memória tá péssima, eu passei muito tempo fazendo uso de cannabis e eu preciso fazer um treino cognitivo, então tem como melhorar, fechou? Tomem cuidado, viu, galera, com o uso de ilícitos. Pessoas com TDAH têm propensão a vícios e ilícitos faz o quê? Acaba queimando neurônios. A gente tem uma vida útil de neurônios na mente. Os neurônios são responsáveis pelas cognições, pelas aprendizagens, para o bom funcionamento do seu corpo. E se aí você faz o uso de algo que acaba com seus neurônios, fazem eles ir de arrasta, você vai ter prejuízos na memória, na atenção, na concentração. Então, muito cuidado com o uso de ilícitos, tá? Você tem TDAH e é psicóloga, não te impede? Diana, mito número 1. As pessoas acham que quem tem TDAH não vai conseguir ter uma profissão. E eu tô aqui, prova viva, mostrando para vocês que é totalmente possível ser muito boa naquela área que você escolhe atuar. Sabe por quê? Além de eu me cuidar, eu faço o tratamento direitinho, eu tomo remedinho, eu fiz terapia durante um bom tempo para poder lidar com os meus traumas, com as minhas dificuldades, para poder treinar a minha cognição. A psicologia é o meu hiperfoco, então
eu passo muito tempo me dedicando à psicologia, é até perigoso, porque eu posso desenvolver um quadro de burnout. Burnout, gente, é quando a pessoa ela não entende que ela precisa descansar, ela continua trabalhando e aí ela começa a adoecer, tá? Então, o mito número 1 é: pessoas com TDAH não vão ser bem-sucedidas. Mentira. Se ela fizer o tratamento direitinho e se dedicar ao seu hiperfoco, ela vai ser muito bem-sucedida naquela área. A Jinlai. Patrícia, financeiramente falando, compensa trabalhar com neuropsicologia? Compensa. Muito. É um produto rentável, viu? Deixa eu ver o que vocês estão falando. Não sei se tenho transtorno ou excesso de tela. Sabe como a gente descobre? Vida livre. Faz um detox de telas. Fazendo um detox de tela, se sua mente ainda continuar zoada, com muito esquecimento, aí a gente entende que pode ser algum transtorno. Experimenta. Fica um bom tempo sem consumir telas. Vai ser até bom, que aí você se dedica à leitura, se dedica a outras práticas. Aí a gente descobre se é um transtorno ou se está relacionado com excesso de estímulo. A Menezes, eu não me adapto a antidepressivos. Será que vitaminas ajudam na questão da TAG? Terapia, Menezes. A terapia que vai te ajudar com as questões da TAG. Transtorno de ansiedade generalizada. Viu? Detesto quando esqueço palavras aleatórias, tipo lençol. Só gravei porque sei que é lenço grande. Eita, descobertas digitais. Que específico! Você tem esquecido algumas palavras que já fazem parte do seu repertório? A gente precisa olhar com mais atenção para isso, tá? De repente, seria legal procurar um neuro. Para que funciona para TAG e é terapia? Ricardo, é a terapia que funciona para TAG. De fato, a medicação ela só alivia os sintomas. Mas o que vai ajudar você a desenvolver repertório para não se tornar refém da ansiedade é a terapia. Sobre o que, trem-bala? Difícil fazer detox trabalhando com a internet. Aí você vai fazer assim. Você vai reduzir ao máximo aquele uso fútil da internet, sabe? Quando você se sente entediado e fica scrollando no TikTok, isso aí você vai fazer o detox. Você vai utilizar a internet somente para o seu trabalho e vai reduzir o uso fútil. Se for um uso intencional, eu preciso buscar referências para eu criar um conteúdo. Aí você vai estabelecer um tempo cronometrado para você buscar essas referências. 20 minutos do meu dia eu vou sentar com o reloginho ligado para buscar referências. Depois disso, 0, entendeu? O vício em telas é porque a gente faz um uso fútil. Eu tô entediada, vou pro TikTok. Tá sobrando um tempinho aqui, eu vou pro TikTok. Tenho nada para fazer, eu vou pro TikTok. Aí a gente tem um problema. Para mim, o que funciona é a terapia. Esqueci palavras. Menezes, e na questão da ansiedade social, é possível melhorar apenas com terapia? Sim. Terapia é o tratamento para ansiedade social, tá, gente? Às vezes você vai ter uma medicação só para te dar um suporte ali, por conta dos sintomas, porque talvez quando você vai fazer um enfrentamento social, você entre em crise, aí a medicação ajuda a não entrar em crise. Mas o que vai de fato, fazer você socializar melhor é a terapia, tá bom? Fechado? Descobertas digitais. Fiz ressonâncias, eletroencefalograma e exames de sangue. Tudo ok. Perfeito, descobertas digitais. Então, vamos lá, gente, ó. Passo número 1 para você ter uma memória turbinada. Uma boa memória é sair do modo piloto automático e se concentrar no momento presente, no aqui e no agora, nomeando o que você está fazendo. Então, eu agora vou pegar o celular e vou ficar 20 minutos pesquisando referências para poder produzir conteúdo para as redes sociais. Então, eu já mandei um comando para o meu cérebro que é só 20 minutos. Então, eu vou fazer isso de forma consciente, não vou ficar presa nisso. E vou colocar um alarme também para eu saber a hora de parar, né, gente? Fundamental. Ao chegar em casa, se o que eu mais esqueço, se o que eu mais perco é as chaves, eu vou falar em voz alta onde eu tô colocando a chave, para o meu cérebro se lembrar. É legal, gente, vocês terem um lugar da chave, tipo, comprar aqueles suportes que você pendura a chave perto da porta, é legal. Então, desenvolver estratégia que facilite você a guardar as coisas, tipo, cada coisa precisa ter o seu lugar. Isso também é bem funcional.
Segundo passo para você aí melhorar a cognição, melhorar a memória, é o que a gente chama de método mnemônico. Vocês já ouviram falar sobre o método mnemônico? Quem aqui já ouviu falar? Quem já coloca eu? Quem nunca coloca não aqui no chat? Obrigada, Zero, pelas rosas de cristais. Paulo já. Ricardo, que palavrão. LG eu. Rivânia não. Jaque não. Andréia não. Ó, a maioria não. Vou explicar para vocês o que é o método mnemônico. É eu. Como eu faço para ter uma consulta com você? Ana, atualmente a minha agenda ela tá cheia. Mas se você quiser fazer uma terapia especificamente comigo, só a psicóloga Patrícia que serve, vai no link da bio, me chama no verdinho para eu te cadastrar na lista de espera. Assim que sair uma vaga, eu te aciono e faço o seu encaixe, tá bom? Só assistir o Dr. Laí Ribeiro, ele fala nos seus vídeos. Ele fala sobre o método mnemônico aí, ó, pronto. Dr. Laí Ribeiro fala sobre método mnemônico. O método mnemônico, de forma simples de ser explicado, eu crio siglas ou eu associo aquela aprendizagem a algo para que eu consiga, de fato, registrar, reter. Exemplo, eu estou estudando para uma prova e tem uns termos que eu preciso decorar e eles são muito difíceis. Eu preciso me lembrar disso para a prova, porque senão eu vou tirar uma nota ruim. Então, eu crio uma sigla para eu me lembrar, ou eu crio uma música para eu me recordar de como funciona aquele processo, de como funciona aquela etapa. Isso vale também para o trabalho. Vamos pensar que eles chegaram lá com um equipamento novo que você tem que aprender o funcionamento dele, que exige várias etapas. Aí você pode ali gravar uma musiquinha cantando para você se recordar. Um exemplo de método mnemônico. A pessoa, ela quer saber cada livro da Bíblia. Ela quer saber de cor e de ordem cronológica cada livro da Bíblia, por ordem. Aí ela cria uma musiquinha narrando cada livro da Bíblia. E aí toda vez que ela quer lembrar onde que é tal livro, ela canta a musiquinha. Ah, agora eu sei. É depois de é tal livro. É uma forma também, isso é o método mnemônico. Isso é uma maneira de você reter aquela informação de uma forma que seja atrativa, que faça você se recordar e evocar ela no momento que você precisar usar essa informação. Por exemplo, a pessoa que precisa gravar o número do documento, o número do celular e tem muita dificuldade, ela pode criar um método como esse para conseguir guardar, cantando uma musiquinha, entendeu? E isso, descobertas digitais, igual o que você faz. Lençol, lenço grande. Então, você associa. Isso é bem bacana. Aprenderam? Yu, sou cristão e não compactuo com o mnemônico. Por quê? Yu, quer explicar pra gente? Boa tarde, Jefté. Como você tá? Psicólogo Jefté na casa, gente. Seja bem-vindo. Vocês entendi, Yu. É uma piada. Gente, o Yu gosta de fazer cada piada, meu Deus. A Psi tem que aprender esse humor dele ou dela. Então, entenderam o que é o método mnemônico? Eu associo aquele termo, aquele método a uma música, a uma sigla, para que eu possa me lembrar. Fechado? Descobertas digitais. Eu, às vezes, não entendo piadas. Tá vendo? Nem eu. Eu também, às vezes, não entendo piadas. O terceiro é treinar o desconforto cognitivo. Para otimizar a memória, eu preciso sair da zona de conforto. O cérebro só cresce quando eu o desafio. Você faz as mesmas coisas sempre, não há treino. Obrigada, Jefté, pelo heart-me e pela rosa. Obrigada, Helena. Então, o que eu preciso conscientizar vocês? Se todos os dias você segue o mesmo passo a passo, para ir para o trabalho, você faz o mesmo caminho, você come o mesmo alimento, do mesmo jeito, você não treina o seu cérebro. Você está muito habituado a uma rotina e você segue ela no modo piloto automático.
Para que haja um treino cognitivo, eu vou precisar me desafiar a fazer as coisas de uma forma diferente. Vou dar um exemplo muito prático. Se você é uma pessoa destra, escova sua mão com a mão direita, escova os seus dentes com a mão direita, vamos tentar escovar com a mão esquerda para você desafiar o seu cérebro? Vai ser desconfortável, você não vai conseguir escovar direito, você vai babar na pia, mas você vai estar treinando o seu cognitivo. Isso é muito bom em ambiente controlado com pessoas autistas, que sempre fazem tudo da mesma forma. É muito bom a gente fazer esses desafios com o autista em ambiente controlado, o tanto que ele der conta para que ele não se desregule, é claro, né, gente? Então vamos pensar assim. Da mesma forma que você faz na academia a musculação para fortalecer o seu corpo, tornear os seus bíceps, tríceps, você precisa fazer a musculação do cérebro. Como que a gente faz a musculação do cérebro? O desafiando. Por exemplo, a aquisição de um novo idioma que seja difícil para você, não é o inglês que você já está habituado, é um idioma diferente, tipo mandarim. Vai te ajudar a fazer um treino cognitivo. Ó, o Ricardo tá lembrando aí vocês que essa live vai estar disponibilizada lá no YouTube mais tarde, tá bom? Escrever com a mão esquerda, excelente, LG, também é um ótimo treino cognitivo. É difícil, Andréia, mas essa aí é a proposta, de você desafiar o seu cérebro para ele adquirir ali tônus, que é fazer as coisas diferentes. Então, se você vai todo dia para o trabalho por um mesmo caminho, vamos tentar variar o caminho? O que isso te ajuda também no campo das emoções? Você fica mais tolerante na área emocional, você se frustra menos. Pessoas TEA, pessoas com TDAH, pessoas ansiosas, que têm uma necessidade de controle, elas se frustram com muita facilidade. Então, se algo não saiu do jeito que eu planejei, eu choro copiosamente e vou parar em cima de uma cama, de tão frustrada que eu fico. Quando eu me desafio a fazer as coisas de uma forma diferente, eu reduzo a frustração, eu me torno mais tolerante à frustração. Então, isso vai melhorar não só a minha cognição com relação à memorização, isso também vai melhorar a minha área emocional. Eu vou lidar melhor com desconfortos. Aprender instrumentos musicais, excelente, Aloísio. O que mais, gente? O que mais que a gente pode fazer que desafia a mente e que faz a gente treinar a mente? O que mais? Além de instrumentos, uma nova linguagem, o que mais? A gente tem também os treinos cognitivos através de jogos. Vocês sabiam que tem jogos que treinam a cognição? Boa, Aloísio. Quebra-cabeça também é excelente. Cruzadinha, um aplicativo que eu quero indicar para vocês hoje. Ele se chama Lumosity. Deixa eu escrever aí. Esse aplicativo, ele é para você treinar atenção, memória e inteligência. Já baixa ele aí no seu celular para você começar o treino ainda hoje. Eu recomendo esse aplicativo para os meus pacientes, para vocês terem uma ideia. E eu e meu filho adoramos fazer juntos. Já estou treinando meu filho desde cedo. Então, ó, é uma ótima para você praticar em casa. É uma ótima para você treinar com as crianças também. Então, use esse aplicativo. Ele vai ter, assim, um trenzinho vermelho, um trenzinho amarelo, um trenzinho azul, um trenzinho roxo. E você tem que encaminhar cada trenzinho para um terminal. Isso é uma forma de treinar a sua cognição. Olha como é que isso desafia a sua mente. Você tem que ter atenção para entender a hora que cada trenzinho está passando e cada portinha que você tem que abrir para o trenzinho entrar. Então, vamos fazer isso de forma intencional? Ao invés de você ficar jogando aquele jogo ali de forma aleatória, que não tem nada que te favorece, vamos jogar um jogo que treina a sua cognição? Isso aí, cá, baixa aí, você vai gostar. Esse jogo ele tem uma versão 0800, que você consegue fazer 3 tarefas por dia, que eu acho excelente, é uma quantidade ótima. E você também pode assinar ali o Premium ali para você fazer mais treinos por dia. Mas 3 é suficiente, tá, gente? Venceslau, pode perguntar, faça a sua pergunta. Dúvidas? O que eu preciso lembrar vocês? O esquecimento, galera, não é um defeito. Nossa, agora eu tô pifando, comecei a ficar esquecida. Ih, será que é Alzheimer? O
O esquecimento é um sinal de algo que você está ignorando. Ou você está acessando demais redes sociais, ou obrigada zero pelas rosas, ou você pode ter um TDAH que você nunca olhou para isso, então é hora de investigar. Você pode estar passando por um transtorno de ansiedade, você pode estar sobrecarregado. Pessoas que têm múltiplas tarefas, múltiplas funções, chega uma hora que o organismo ele fica tão sobrecarregado que ele entra em pane. Começa com uma perda de memória. Começa assim. O seu organismo ele tá te um sinal, ele tá te sinalizando que alguma coisa não tá funcionando bem e que você precisa olhar para isso. Tá fazendo sentido para vocês? O Ricardo falou, fibromialgia também causa esquecimentos, exato. Lecogame, seja bem-vindo. O aplicativo chama Limosite. Fixa aí de novo para mim, Ricardo, por favor. Eu assisto muito trechos motivacionais aqui no TikTok. Será que devo parar? Não vejo como algo nocivo não, cá. Se é motivacional, isso vai te dar ânimo para fazer o que precisa ser feito. Então pode ser bacana, tá? Isso, Limosite. Lecogame falou que tem TDAH. Seja bem-vindo, Lecogame. Seja muito bem-vindo. Aqui a gente acolhe muito essa galera neurodivergente, viu? Porque quem vos fala também é neurodivergente. Minha memória piorou depois do Covid. Eu gostei do que a Jaque trouxe, que eu quero fazer esse alerta para vocês. Tem estudos muitíssimos recentes falando sobre uma perda cognitiva como efeito colateral do Covid. Então, se é o seu caso, como é o da Jaque, minha memória era boa, mas depois que eu tive Covid, minha memória ficou ruim. Te convido a buscar por um neurologista. Recentemente, eu encaminhei uma paciente para um neurologista para fazer uma avaliação. Porque as queixas dela de memória vai ficar gravada, Joy, no YouTube. Psi Patrícia Leopoldino, me segue lá, tá? Então, essa minha paciente, ela começou a ter perdas de memória a partir do Covid, de quando ela adquiriu o Covid. Eu encaminhei ela para o neurologista para fazer ali a investigação, para entender se era uma perda emocional, porque o Covid marcou muito, né, gente? Esse período foi desafiador da pandemia. Então, eu encaminhei para poder entender que se o médico descartasse as causas fisiológicas, eu entenderia que a perda dela de memória era uma perda emocional, porque ela foi muito afetada pela pandemia. E, de fato, aí o médico descartou. Ele pediu para ela exames de imagem, os exames de imagem vieram ok. Nenhuma deteriorização cerebral, estava tudo bem com a saúde mental, da saúde cerebral dela. E aí eu comecei a fazer com ela o treino cognitivo para poder melhorar a memória, tá? Porque ela teve uma perda aí emocional, no caso. Depois da pandemia, ninguém bate muito bem da cabeça, então façam terapia. Roseli, qual a causa da fibromialgia? Tive perda da memória depois do Covid. Nomes de pessoas. Joseli, fibromialgia é uma pessoa que convive com uma dor crônica, uma dor nas articulações, uma dor insuportável ao longo do corpo, né? Uma das causas que se cogita, cientificamente falando, é uma causa emocional. Mas a gente tem um fator genético associado, tá? LG, também notei a memória mais ruim, maior lentidão do que já era. Então, é legal investigar, tá? Se você que está me ouvindo teve Covid e depois do Covid a memória piorou, busca um neurologista para investigar se tem relação com o Covid. Tá bom, gente? Nós temos mais perguntas? Pode ser ansiedade também, Leco Game. Muito bem pontuado. Pode ser ansiedade também. Aí, ó, você vai no médico. O médico descarta, ele pede os exames e fala, não, seu cérebro tá, ó, chuchu, beleza. Aí você vai pro psicólogo aí entender o que pode estar acontecendo, tá bom? Igreja Pentecostal, eu tenho dores terríveis. Irmãzinha, o Ricardo que tá aqui com a gente, que é moderador, ele vive esse sofrimento também da fibromialgia. Não tá sendo fácil. Que bom, Leco Games, que você faz terapia, show de bola. Então, ó, gente, pratica essas 3 estratégias que eu ensinei hoje para vocês. Que é a de atenção plena, de você nomear as coisas para você se lembrar onde elas estão, onde você guardou. O elance de imagens, que é o mnemônico. E o desconforto cognitivo. Treinem. Utilize também o aplicativo que eu
indiquei aí para vocês o Limosite, tá bom? Que tipo de esporte você recomendaria para ajudar a memória? Melk, esporte para ajudar na memória? Tênis, esportes que envolvam estratégia ajuda na atenção e na memória, tá bom? Esportes que utilizam estratégia. Xadrez, excelente, Ricardo, boa. Apesar que xadrez é um jogo, né? Não é um esporte. Mas um esporte que envolve estratégia poderia ser o tênis, você vai ter que ter atenção para poder. Vôlei, futebol também. Mas não é assistir o futebol, é jogar o futebol, viu? Capoeira, boa, Lucy. Tênis de mesa, boa, boa. Todo jogo que envolva estratégia, tá bom? 37k de TEP, bora bater 40 para eu ir embora feliz? Quem consegue, ó? Quem tá aqui pela primeira vez, me dá um oi. Deixa eu conhecer vocês. Jiu-jitsu também é excelente, Melk. Videogame não é esporte, mas é estratégia. A Igreja Pentecostal, Matias, Leco Game, Lucy. Por que não tá me respondendo? Venceslau, eu não vi sua pergunta. Envia de novo, por favor. Elaine, Lu, Maria, Thaís, Ami. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigada, Leco. Vamos fazer como Leco? Já me segue para vocês não perderem as próximas lives. Amanhã a gente tem live às 5h30 da manhã. E a gente vai falar sobre cansado de ser tão sensível? Aprenda como mudar. Então, você que é muito emocional, sensível, chora excessivamente, sente demais, você é igual uma esponja. Você absorve tudo o que acontece no ambiente. Eita, peraí. Deixa eu completar aqui. Você é igual uma esponja, você absorve tudo o que acontece no ambiente. Tudo que as pessoas passam, você sente também. Então, essa live vai ser para você. Amanhã, às 5h30, eu vou falar sobre pessoas que são sensíveis demais e estão cansadas de serem muito sensíveis. Tá bom? Fechou? Obrigada a todos pela participação. Bom descanso. Foi meu Pomodoro? Bom descanso para vocês, para quem vai descansar. Bom almoço para quem vai almoçar. Bom trabalho para quem vai trabalhar. E amanhã eu volto, às 5h30 da manhã. E para os que não sentem nada, Cristina, depois eu vou fazer uma live sobre o perfil evitativo. Vou programar ela para semana que vem. Fica ligadinha aqui na nossa programação, viu? Fechou? Bom sono para quem vai dormir. Bom ponto. 40k de TEPs. Muito obrigada, gente, pela presença, pela participação. Quem abraçou, seja muito bem-vindo. Amanhã a gente se encontra. Que conselho, Mohamed? Mohamed, psicólogo, não dá conselho não, Mohamed. 2 dias, não saio do quarto. Que tal tomar 5 minutos de sol, Mohamed? Bora tentar? 5 minutos. Só 5 de sol. Fechou? Obrigada, Fran, pelo abraço. Não tem sol? Então fica do lado de fora por 5 minutos. Vendo gente. Senta na calçada por 5 minutos. Bora? Canal no YouTube, Psi Patrícia Leopoldino. Psi, deixa eu colocar aí. Patrícia. Ah, o Ricardo pôs aí pra gente. Isso, pra sentir o vento, pra ver gente. Isso aí, Lu, perfeito. Tomei um banho de chuva e tô gripada. Boa tarde, Amanda. Tá bom, Cá, vou te responder. Beijo, gente. Ótima tarde pra vocês. Até amanhã. Tchau, tchau.